E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão da URGS de 2013, que fala sobre termodinâmica. A questão diz o seguinte: uma amostra de gás ideal evolui de um estado A para um estado B através de um processo em que a pressão P e o volume V variam conforme o gráfico abaixo. Temos o gráfico e vem as seguintes afirmações, né? Considere as seguintes afirmações sobre esse processo. Nós temos que definir quais delas estão corretas ou erradas, né? E marcar ali a alternativa conforme a nossa conclusão. Bom, a primeira afirmação diz o seguinte: a temperatura do gás diminuiu, né? Então ele vai do ponto A para o ponto B e está dizendo que a temperatura diminui. Como é que eu faço para verificar isso aí? A primeira lacuna a gente vai verificar da seguinte maneira. Eu consigo verificar se a temperatura aumenta ou diminui através do produto PV. Como assim, né? O produto PV. Eu vou verificar, fazer o produto PV em cada um dos pontos. Se esse produto PV aumenta, então a temperatura aumenta, né? Se esse produto PV diminui, então a temperatura diminui. Se esse produto PV não mudar, então a temperatura se mantém constante, porque o produto PV ele é proporcional, diretamente proporcional à temperatura. Então é só verificar, eu vou pegar o produto PV com os dados de A e vou pegar o produto PV com os dados de B e vou verificar. Para A, o que eu tenho, né? Em A eu tenho um volume 3VO e uma pressão PO. Então eu vou fazer isso, ó. PO vezes 3VO. Fazendo esse produto, né? Como não são números, a gente só vai organizar. Então vai ficar 3PO VO. Vai fazer a mesma coisa para o B, né? O B ele tem volume VO e pressão 2PO. Então vai ficar 2PO VO, que é 2PO VO. Não tem muito o que organizar nesse caso. Olhando ali, o que a gente consegue verificar então? O produto PV aqui, ele é maior do que o produto PV aqui. O que isso indica? Indica que aqui o gás está mais quente, ou seja, ele tem maior temperatura em A, e aqui ele está mais frio, menor temperatura em B. Então, de A para B a gente tem o quê? Uma diminuição, né? Uma diminuição de temperatura. A afirmação fala a temperatura do gás diminui, então essa aqui está correta. Segunda afirmação, o gás realizou trabalho positivo. Bom, nesse caso, a gente verifica da seguinte maneira, né? A segunda lacuna. A gente tem que lembrar que o gás, o trabalho do gás, né? Ele é calculado como sendo pressão vezes variação de volume. Então a gente pode verificar até por essa equaçãozinha aqui. E dá para verificar o quê? Que o trabalho do gás depende da variação de volume. Se eu tiver uma variação positiva, por exemplo, variação positiva, variação de volume positiva, eu vou ter automaticamente um trabalho positivo, ou seja, um gás expandindo, eu tenho trabalho positivo. Agora, se eu tiver uma variação de volume negativa, uma compressão do gás, automaticamente o gás ele vai ter um trabalho negativo. E o que a gente observa ali, ó? O gás ele sofre, né, uma compressão. Ele vai do volume 3VO para o volume VO, né? Ele vai de A para B, uma redução de volume, uma compressão. Então nós teríamos este segundo caso aqui, onde o trabalho ele tem que ser negativo. Então essa afirmação ela não está correta, né? O gás não realiza trabalho positivo. E o último ele fala o seguinte: o processo é adiabático. Este processo é adiabático. Como é que eu verifico isso aí? Isso aí tu vai verificar da seguinte maneira. Pelo primeiro princípio, nós sabemos, primeiro princípio da termodinâmica, nós sabemos que numa transformação adiabática, a gente tem a seguinte relação, né? Que o negativo do trabalho é igual à variação da energia interna. Essa é a relação que a gente tem, porque numa transformação adiabática não há troca de calor, né? Então a gente fica com essa relação. A questão é que o que essa relação me mostra? Ela me mostra duas coisas, ou duas situações, né? Ou que o gás vai ter um trabalho positivo
e, consequentemente, uma variação de energia interna negativa. E o que isso significa? Significa que o gás vai sofrer uma expansão à medida que ele esfria, ou o gás ele vai sofrer um trabalho negativo, mas uma variação de energia interna positiva. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai sofrer uma compressão e vai esquentar. Então isso é uma regra, né? Ou o gás ele expande e esfria, ou ele comprime e esquenta. Na transformação adiabática, a gente sempre tem a adiabática, né? Só para ficar bem claro aqui, a gente sempre tem essa relação. Ou ele expande e esfria, ou ele comprime e esquenta. Aí o que a gente já deduziu? A gente já verificou que ele está tendo um trabalho negativo. E a gente já verificou também que ele está esfriando. E isso não condiz com transformação adiabática, né? Não tem como ele ter um trabalho negativo e esfriar, porque trabalho negativo é compressão, e na compressão ele tem que esquentar. E quando ele esfria, né, em contrapartida, ele tem que expandir, ou seja, as características da transformação adiabática não estão batendo com o que nós verificamos nas lacunas anteriores. Então a transformação ela não é adiabática, porque o gás está comprimindo e esfriando na mesma transformação. E isso não é uma característica de transformação adiabática. Beleza? Então, pela análise, a gente fica apenas com a primeira afirmação como resposta certa, que nos leva à resposta A, né? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!